Voltamos aqui com Fernando Bicudo, produtor cultural, diretor de grandes espetáculos. Bicudo, me diz uma coisa, a gente falou a beça sobre espetáculos culturais, mas você ficou de contar, me disse no intervalo que ia contar, que você dirigiu o Plácido Domingo. Como é que foi essa sua estreia como o único diretor brasileiro, único brasileiro a dirigir o Plácido Domingo? Uma glória, né? Eu acho que deve ter sido. Plácido Domingo, primeiro que ele é um ser humano extraordinário. Quando eu formei a Ópera Brasil, que foi uma parceria com a Orquestra Sinfônica Brasileira, porque aí é uma coisa curiosa que eu vou até falar aqui que as pessoas não sabem, fazer uma revelação. Quando eu saí do Teatro Municipal, um belo dia eu fui convidado, eu recebi um telefonema do Isaac, e o Isaac dizendo, Bicudo, os músicos estão reunidos aqui e nós queríamos conversar com você uma coisa muito séria. Você pode vir aqui? Eu disse, claro. Aí fui, no dia seguinte, encontrar com eles, e eles me convidaram para ser diretor artístico da orquestra. O Isaac ia continuar como diretor, o regente titular, e eu ia ser o diretor artístico, que era para dar uma mexida. Eu disse, mas eu vou ser diretor, eu já estava produzindo Quarupi, não dava certo. E aí eu disse, não, muito obrigado, mas eu vou ver o que dá para a gente fazer e tal. E aí eu tive a ideia de fazer a Ópera Brasil e fazer ópera em forma de concerto, que era uma coisa que não existia no Brasil na época. E aí, como eu tinha programado, fazer a programação 3 anos na frente no Municipal, e as temporadas que eu havia programado, o Municipal não cumpriu e não foi adiante, eu falei com o Isaac, então vamos fazer o seguinte, fazemos um convênio, eu crio um coro, e fiz o coro Ópera Brasil, e eu vou chamar os cantores, porque aí tinha a Aprile para fazer André Chenier, a Fiorenza Cosotto para fazer a Canção e Dalila e tal, etc. E tinha uma Carmen com Plácido Domingo também no final. Eram 5 óperas. E aí, no final, eu disse assim, não, mas essa Carmen eu tinha que fazer encenada. E aí eu resolvi fazer a ópera encenada com o Plácido, que foi no Municipal, e nós íamos levar para Manaus. Eu fui a Nova York conversar com o Plácido, eu já tinha trazido ele ao Brasil, para discutir a minha visão da Carmen, que eu queria começar a Carmen em flashback, com ele morrendo, sendo garroteado na abertura, e depois fechava a cortina e começava a ópera. Ele adorou. E aí eu fui discutir com ele os detalhes, já tinha feito mais de 200 Carmens, né, como Dom José, enfim, e eu achava assim, meio audácia minha querer mudar as coisas dele, né? Mas ele gostou das minhas modificações. E eu me lembro, no ensaio geral, no Municipal, que estava um caos. Era o coro infantil com o coro do teatro, as vozes não estavam juntas, estava uma confusão danada. E eu dei um berro na plateia, disse, para, e subi no palco, fiquem do jeito que estão, e comecei a arrumar a cena, né? Só que eu esqueci que o Plácido estava lá no chão, entendeu? Deitado lá, uma posição. E eu arrumando o pessoal e tal, de repente eu me lembrei do Plácido, né? Aí eu olhei para ele, ele estava lá assim, ele olhou para mim e disse assim, va bene, maestro? Aí eu disse, sim, va bene. Uma gracinha. Uma graça, Bicudo. Olha, é uma pessoa maravilhosa. Olha só que você não sabe. Ele é grande pela humildade dele, porque ali, naquele momento, ele não era o grande astro Plácido Domingo. Ele era o cantor Dom José, que estava ali para aprender, porque a gente sempre pode aprender. A gente sempre acha que a gente sabe tudo. Errado. Ninguém sabe. Verdade, ninguém sabe. Né? E ele estava ali humildemente, por isso que ele é grande. Você, para ser grande, tem que ser humilde. Que coisa bonita, hein? Adorei saber disso. Ele é extraordinário. Um homem, um coração desse tamanho. Eu já tinha estado com ele no México quando teve o terremoto. Eu estava em Nova York, fui no jatinho do Slim com ele para o concerto que ele fez. Uma pessoa humana, maravilhosa, o Plácido. Tanto é que quando ele veio ao Brasil, a primeira vez, ele queria fazer um evento beneficente, que ele não queria, ele sempre faz as coisas com propósito, que eu aprendi isso com ele também. Eu faço tudo com propósito hoje em dia. Procuro fazer. Faz muito bem. E ele fez em benefício, foi o primeiro evento em benefício das vítimas da AIDS no Brasil. Foi com o Plácido Domingo. Olha. Plácido e Aprile. E Aprile. Em 87. Bicudo, quanta história, hein? Mais ou menos. Não, bastante coisa.
E agora, planos? O que você está pretendendo fazer por agora? Bom, eu tenho essa ópera americana que eu fui convidado para dirigir, que é de um compositor americano chamado Christopher Clark, chamado Fedra e Hipólitos. É linda a partitura. E eu fui convidado porque ele tomou conhecimento que ele queria fazer uma Grécia contemporânea, uma Grécia com efeitos especiais. Aí ele soube que do meu Orfeu, que é Grécia, né? E também do Terra Brasilis, que foi o espetáculo que eu levei para a Itália, que é esse das danças brasileiras. Certo. Que eu fiz para mim, enfim, um espetáculo que conta a história do Brasil desde a pré-história, desde a Serra da Capivara. Aliás, antes que eu começo com um balé aéreo, com os bailarinos, que faço a criação do universo, com um balé aéreo, com 5 andares de bailarinos, e faz o Big Bang. E esse espetáculo foi levado poucas vezes, no Municipal do Rio, São Paulo, Brasília, e a gente depois foi para a Itália. E é cheio de efeitos especiais e foi o primeiro espetáculo que teve o cenário em 3D. O Hans Donner foi assistir o espetáculo e disse: Bicudo, você é maluco, cara. Você faz um cenário desse tamanho, isso foi em 2003. 1h16, o máximo que eu fiz foi 4 minutos. Não, em 3D tá agora que chegou, agora, né? Todo mundo faz, né? É. Mas naquela época não, eram 2 projetores que eu importei da Sony, potentíssimos, e era uma cenografia maravilhosa. Então, essas coisas, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? E aí o Christopher me escolheu por isso. E você está bolando uma coisa super moderna. Eu estou bolando um negócio que vai ter uma outra novidade aí que também nunca ninguém usou. Que maravilha! Eu não posso falar, né? Não, Senão usam tudo bem, antes. Respeito, tudo bem. Bicudo, a gente está chegando no final do programa. Que pena. Que pena, mas eu tenho uma última pergunta para você. Pois não. Quem é Fernando Bicudo? Um apaixonado pela vida, pesquisador do belo, um homem de bem consigo mesmo e com as pessoas, e que usa o seu trabalho para fazer um mundo melhor na medida do possível. É um prazer enorme ter você aqui, Bicudo. Prazer Adorei a nossa meu. entrevista. Bem, na próxima terça-feira, você já sabe, tem um encontro marcado comigo aqui no Copacabana Palace, onde eu estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para todos vocês. Até terça que vem.